Ele fala, né? Qualidade no mercado hoje custa muito. Qualidade. Custa caro. O mercado está assim, é muito inflacionado. É o futebol. O futebol não chega. Hoje no Flamengo, se o cara chegar no Flamengo, ele já sabe, já está incumbido, já está na cabeça dele. O seguinte, eu vou ter que jogar com e sem a bola, porque o treinador... Salve nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aí. Oficialmente, o Flamengo anuncia a renovação de contrato de Filipe Luís, né, até 2027. Esse é o grande reforço do Flamengo para a temporada 2026, né? Vamos falar também sobre Vitão, fechado com o Flamengo e deve se apresentar ao Flamengo nessa terça-feira. Deve desembarcar aqui no Rio de Janeiro nessa terça-feira, né? E vamos falar sobre a nova proposta que o Flamengo vai fazer ao Cruzeiro por Caio Jorge, que deve incluir o Cebolinha na negociação. Isso mesmo. Uma nova proposta que o Flamengo vai fazer ao Cruzeiro, que o Cebolinha também está incluso, né? Então vamos embora debater sobre esses detalhes aí, sobre essa proposta, inovação de Filipe Luís, Vitão chegando no Flamengo aí, né? Para reforçar ainda mais o sistema defensivo do Flamengo, que é extraordinário na temporada passada. Essa temporada de 2025 foi a melhor disparado. Então dê seu like, comenta aí a sua opinião aí sobre a situação de Vitão, se chega para ser titular ou não. E a nova proposta que o Flamengo vai fazer ao Cruzeiro por Caio Jorge. Vale esse todo o dinheiro? Vale todo esse esforço? Deixa tua opinião aí, vambora com mais um vídeo aí na sua. Tetra, o BAP fez aquela explanação toda na semana passada, e ali tem muitas virtudes da administração do BAP no seu primeiro ano de mandato, mas por outro lado também, agora todo mundo que for negociar com o Flamengo vai aqui, né? Vai na goela. Tem isso, mas tem aquilo que o nosso querido Pascoal Chinelinho, que está de férias volta já amanhã. Também ficou um mês aí fora, brincadeira, né? Só ele consegue isso, mas tudo bem. Ele fala, né? Qualidade no mercado hoje custa muito. Qualidade, né? Jogador vencedor, jogador que coloca a faixa, jogador que chega e veste a camisa e assume a posição, custa caro. O mercado está assim, é muito inflacionado. É o futebol. O futebol virou essa empresa, né? Esse mercado de valores assim, que a gente fica até assustado. Volto a te dizer o que eu falei ontem novamente. Eu não acho... O time do Flamengo, primeira coisa, se tem um time no Brasil que não precisa de reforço, é o Flamengo. Se vocês falarem para mim que o Flamengo... Olha, se o Flamengo não tiver reforço, pronto, não vai ganhar mais nada. Não, esse elenco que o Flamengo está aí, ele é favorito para ganhar todos os títulos. Para brigar pelos títulos. Como a gente estava falando, é provável, ou não. O elenco que o Flamengo tem hoje... Se não contratar ninguém, manteve o treinador, o Flamengo não é o favorito para brigar pelos títulos? Então, assim, a gente está dizendo assim porque o Flamengo tem um poder de investimento e parabéns por todas as gestões do Bandeira de Melo até hoje, né? Não é só o BAP, do Bandeira de Melo até hoje, refez esse Flamengo com uma potência internacional. O Flamengo contrata jogadores como antigamente a gente viu os clubes europeus contratando. Então o Flamengo é um time europeu no Brasil. Essa aí fica boa para os cortes aí, para os memes, né? Mas eu vou repetir. O Flamengo é um time europeu no Brasil. Para essa administração e poder financeiro para contratar. Um time que no Brasil vai para um rival que está com dinheiro, porque o dono da SAF tem potência também, o Pedrinho do Cruzeiro. E é o time que eu acho que pode incomodar o Flamengo e o Palmeiras, é o Cruzeiro. Por esse poder de investimento, porque contratou um treinador top e porque já tinha um bom time, e eu acredito que vai reforçar esse time. Você imagina se eles conseguirem trazer o Gerson para esse time do Cruzeiro que já era bom e não vende o Caio Jorge, né? E não sei, o Flamengo está aí dizendo que tem a possibilidade de colocar o Cebolinha. Eu não sei se o Pedrinho não chega lá, ó, eu não vou vender o Caio Jorge não, mas eu quero comprar o Cebolinha. Quanto que custa?
Porque o Flamengo pagou, se não me engano, 14 ou 16 milhões de euros. Na Ele conta... chega lá, vou comprar o Cebolinha. Hein, vovozinho? Fica... Desculpa te interromper. Na conta, 22 para 30, 8 milhões seriam. Não, mas aí acho que o Flamengo diz nessa negociação que ele aumentaria o valor. Sim. Ele oferece 30, mas o Flamengo não quer. Aí ele oferece os 22 mais o Cebolinha. Eu penso que ele tá querendo botar o Cebolinha no valor que ele comprou. Aí nossa equipe aí pode me dizer se foi 14 ou 16 milhões de euros que o Flamengo contratou ele. Eu sei que foi coisa de 80 milhões de reais, 85 milhões de reais. Mas o Pedrinho pode muito bem chegar e falar que quer contratar. O Cruzeiro fica um time muito forte também. Então, assim, o Flamengo tem potência para melhorar o elenco. Mas, para mim, já é um elenco maravilhoso, espetacular. Tem condições de contratar, de oferecer, sei lá, aumentar? Se o Cruzeiro já falou que não quer 30, você quer 50, eu vou te oferecer 35, não sei se chega a 40. Eu acho que o Caio Jorge não chega como titular. Pode ser que pelo valor, como o Zé Elias falou, o treinador que gosta de atacante, que marca pressão, que tem intensidade nessa hora dessa marcação com linha alta, é o estilo de jogo do Felipe Luiz, e o Pedro tem dificuldade porque ele já tem o Arrascaeta, então... Tendo o Arrascaeta e o Pedro, fica mais difícil para marcar em linha alta com essa intensidade de pressão. Os jogadores até tentaram, em alguns momentos conseguiram, mas não é muito a característica desses jogadores. Se o Arrascaeta é o cara do Flamengo, sobraria para o Pedro. Acho que com a renovação do Felipe Luiz, se contrata um jogador com essa característica que tem o Caio Jorge, vai incomodar muito essa posição de titular do Pedro. Ele já teve dificuldades e o Felipe Luiz já deixou no banco, independente daquele atrito que teve, ele já mostrava isso, que o Bruno Henrique faz isso. O Bruno Henrique é esse atacante que faz isso, mesmo não sendo um centroavante. Agora, o Flamengo tem esse potencial para contratar, gente. Tem, mas eu acho que é o seguinte... Ontem a gente debateu isso, e eu vou voltar no assunto do Birner. Por mais que tenha o Carrascal, que o Capitão América, Eugênio Leal, lembrou e muito bem, e realmente foi contratado para ser o substituto do Arrascaeta, mas não conseguiu. Tanto é que foi jogar para o lado. Quem entrava jogando por dentro era o Luiz Araújo, era o próprio Plata, né? Mas o Flamengo não tem... ou nessa temporada não teve um cara que conseguiu substituir à altura o Arrascaeta. Mas o Eugênio Leal me lembrou e até me convenceu, Vitor Birner, que tem opções, como tem também quando o Pedro não joga. Tem opções, o Plata fez bons jogos ali, o Bruno Henrique fez bons jogos ali, não sendo o centroavante. Mas eu acho que na zaga... discordando do Vitor Birner, eu acho que era uma prioridade. Não para ser titular, mas para compor aquele setor, que só tinha 3, sendo que um é um cara já com uma idade elevada. Sim. Que é o Danilo, que está na seleção, que eu respeito, que foi fundamental, mas ele já tem uma certa idade. O Ortiz machucou, então precisava sim de um zagueiro de velocidade mais jovem, contratou o Vitão, supriu. E agora, com a saída do Alan, como primeiro volante, precisa de um cara ali, sim. Eu concordo. Pode ser o Marco Antônio, sim, ô Plihal. Não, para com isso. Deixa o Marcos Antônio aqui. Também acho. Acho, vovozinha. Assina embaixo. Os parâmetros do Flamengo, é claro que são diferentes, Pineiro. Só rapidinho. É claro que vai ser muito difícil ter dois jogadores do nível do Pedro para ser camisa 9, 2 jogadores do nível do Arrascaeta para ser camisa 10. Possível. Mesmo o Flamengo. Então, às vezes, assim, não é o substituto ideal, mas é um cara ali que cumpre. O Carrascal cumpriu. Se você se chamasse Vitor Birner Boto, na impossibilidade de contratar o Caio Jorge, aqui no mercado brasileiro... Ia trazer o Juninho. Você vê outro jogador... O Juninho, é verdade. O Juninho foi o primeiro contratado do Boto, tá lá. Nem sei se está lá. Não, foi pro México. Já saiu, já foi pro México. Né? Mas foi pouquíssimo aproveitado na temporada. Claramente não fez o que o Boto imaginava que ele pudesse fazer.
quem que poderia, no mercado nacional, substituir eventualmente o Pedro? Não tem. Você não tem um grande centroavante que você fala, olha, bota ali nível Flamengo. Porque o cara que substitui o Pedro, quando você fala do Caio Jorge, você está falando de um cara que se movimenta, características diferentes do Pedro, que pressiona alto, ao contrário do que o Pedro faz. Pedro até pressiona, mas como já disse o Zinho, não. Pode jogar junto, Birner? Pedro pode com outra ideia de jogo. Só que aí você vai ter que tirar o Arrascaeta do time, então você não vai ter essa ideia de jogo. A não ser em circunstâncias específicas. Os três, não. Não é a cara do Felipe Luiz. Não dá para fazer como o Dorival fez com o Gabigol e Pedro? Não. Pelo amor de Deus, olha. O Arrascaeta jogava. O Dorival fez a mágica de pegar um elenco cheio de egos grandes, de jogadores enormes, num ambiente bagunçado, acomodou os egos e o time que ganhou a Copa do Brasil. Deu uma sorte danada que o Bruno Henrique machucou. O time, olhando o potencial do elenco, jogou bem abaixo do que tinha de potencial, mas todo o possível naquelas circunstâncias. O que o Dorival fez foi administrar o vestiário, inclusive ao escalar a equipe, dando um monte de espaços pelos lados, né, jogando aquele 4-3-1-2 antiquado, tá? Porque os jogadores não se comprometiam com o coletivo como fazem hoje. Então isso acabou. Então a primeira coisa hoje... Mas imagina se se comprometesse. Ganharam Copa do Brasil e Libertadores? Sim, uma nos pênaltis e outro jogo... Mas ganharam, não ganharam? Perfeito. Mas imagina se não se comprometesse. Não dá pra comparar o nível de jogo que o Flamengo apresentou na última temporada com aquele. É incomparável. O Flamengo jogou 10 vezes mais. Mas quando você fala esse 4-3-1-2 é inadequado, eu não sei se é inadequado. Sinceramente, eu não sei. Sabe por quê? Porque ele está construindo um elenco que você pode utilizar. Você vai falar assim, tá bom, eu vou colocar os dois ali e vou tirar o Arrascaeta? Eu acho que não. Acho que o Flamengo tem jogadores para jogar com 3 jogadores no meio-campo ali de marcação e dar essa possibilidade do Arrascaeta. Aí você fala. Se os 3 da frente marcarem muito. Sim, mas é questão de conversa. Você acha que o Felipe não vai conseguir convencer esses caras? Hoje em dia, os caras vão correr pelo Felipe, porque quem é campeão hoje é o Felipe. Quem está chegando vai olhar para o Felipe e vai falar assim, pô, esse cara mandou embora o Gabigol, esse cara bateu de frente com o Pedro, esse cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores e quase ganhou do Paris Saint-Germain. Tudo bem, você perdeu a bola, tem que recompor com 2 linhas de 4. Não estou falando isso, não, mas não é isso. Você está falando de convencimento de jogadores. Eu estou dizendo que os caras não serão convencidos. Eu duvido que alguém que chegue no Flamengo hoje não saiba que vai ter que correr sem a bola também. Eu acho que eu não preciso ferir a característica dos jogadores, sim, porque você tem tanto dinheiro para você não precisa ferir. Não precisa ferir. O Arrascaeta não correu? O Arrascaeta não marcou? O Arrascaeta não participou? Do jeito dele. Não, esse ano foi muito melhor. Do jeito dele. Sim, mas esse ano foi muito melhor ou não foi? Você concorda comigo? Como disse... O ano passado, nos últimos anos, o Arrascaeta tinha sérios problemas de lesões, ele não conseguia jogar, só que esse ano teve um trabalho de fisiologia fantástico, teve um trabalho de administração da parte da comissão, porque, não sei, deu para reparar, o Arrascaeta com 65, 70 minutos, ele tirava o jogador. E aí mudava a forma de jogar também do Flamengo. Eu acho que assim, quando a gente estabelece, como você falou, 4-3-1-2 é inadequado. Eu não sei. Com esses jogadores. Porque o Flamengo chegou em determinados momentos que ficou jogando lá atrás. Contra o Palmeiras, no Maracanã, quando ganhou de 2-1, se eu não me engano. Jogou, fez os 2 gols, mas o Palmeiras lá em cima, no contra-ataque. Como disse o Zinho hoje, agora há pouco no programa, para usar um argumento do meu colega, o Tetra, o Pedro não faz a pressão que o Felipe gosta, ele já tem o Arrascaeta, que faz a pressão, mas não é no nível de intensidade que fazem os jogadores do lado. E esse tipo de adaptação, para mim, Zé, ele pode ser muito útil. Sim. Quando você não tem opções. Você está falando de um time que deve ter 2 jogadores de alto nível por posição, de um time que deve poder jogar de várias maneiras diferentes. E olhando tudo que o Felipe fez, eu até acho que algumas circunstâncias de jogo, se esses jogadores fossem atletas do Flamengo, colocando o Caio Jorge também, se fossem em alguns momentos um time mais ofensivo, um outro time ali está um pouco mais recuado, você pode jogar ali com 3 jogadores no meio campo, o Eric por dentro, você pode soltar, de repente, está jogando Saúl e Jorginho. Jorginho tem muito passe, né? Mas também Sim, mas você não precisa fazer isso. Não, mas o que eu estou dizendo para você, Bini, é que é o seguinte, que você pode adaptar sistemas de jogo durante o próprio jogo. Você pode sair de um 4-3-1-2 para 3-5-2.
Você põe 3 zagueiros, recua o Jorginho, adianta os 2 laterais, você vai para 3-5-2. Depende da forma e daquilo que o jogo vai te apresentar. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo tem essa condição. E em vários jogos, o Jorginho entrou para fazer um terceiro zagueiro, adiantou os laterais. Como jogava o Varela? O Varela praticamente era um ponta. Né? Então, eu acho que o que o Vovozinho falou sobre pode jogar os dois, eu acredito que pode, depende da variação que o Felipe pode ter. Agora, eu duvido que qualquer jogador que fale assim, o Flamengo está interessado em te contratar, eu duvido que ele vai chegar, não, só vou jogar com a bola nos pés. Não chega. Hoje no Flamengo, se o cara chegar no Flamengo, ele já está incumbido, já está na cabeça dele, o seguinte, eu vou ter que jogar com e sem a bola, porque o treinador passou esse recado um ano seguido, assim. Além da competição interna. Além da competição interna. Realmente, se havia uma contratação necessária, era a de zagueiro. O Vitão se apresentará em alguns dias ao Flamengo. Você acha que ele tem potencial para roubar a vaga de um dos Léos? Esses caras estão muito grandes, né, cara? É um potencial, assim... E o Danilo também, né? Acho que os 3 estão na frente dele. É o que o Zé acabou de falar. Ele está chegando. Ele vai ter que conquistar o seu espaço. O seu espaço que eu digo é assim... É com o torcedor, que a gente sabe que é exigente, né? Você vê o Emerson Royal, cara. Até hoje ele ainda não conseguiu aquele carinho, aquele apoio. E ele é bom jogador. O Samuel Lino começou muito bem, mas a torcida começou a pegar no pé a ponto da gente falar, e ontem eu falei, que estão negociando aí, estão oferecendo Cebolinha, mas para mim ele terminou mais em alta do que o Samuel Lino. Acho que o Cebolinha, o final de temporada dele foi muito bom. Sim. Então, assim, acho que o Vitão é uma ótima contratação para essa composição de um ano muito desgastante. A gente está falando de um Campeonato Brasileiro que já começa mês que vem, final de janeiro. Já tem decisão de Supercopa contra o Corinthians. Depois tem decisão de Recopa contra o Lanús. São decisões. É troféu, é taça, vale título, vale grana, vale prestígio. Então, assim, tem Copa do Mundo no meio disso tudo. Encurta-se os calendários, tem muitos jogos. O que os treinadores mais reclamam? Né? Que não tem tempo para treinar, que os jogadores são convocados e que desfalca o elenco. Então, todo mundo vai ter chance. E o Vitão vai ter chance. E eu acho ele bom zagueiro. Bom zagueiro é uma característica até diferente. Acho que quem tem um pouco da velocidade dele é o Léo Pereira. Né? Tecnicamente não se discute. Acho o Danilo e o Léo Ortiz fora da curva. São maravilhosos. Mas o Vitão, pela sua juventude, vai ter o espaço dele e vai jogar durante a temporada. E o Flamengo precisava ter 4 zagueiros de nível altíssimo, como o Birner falou. O Felipe Luiz vai olhar, esse jogo eu posso botar o Danilo com o Vitão, ou o Vitão com o Léo Ortiz, no outro eu boto o Danilo com o Léo Pereira, tranquilamente. Tá justo. Ainda tem 15 dias para tirar no meio do ano. Agora, estava falando de presente. Tetra finalmente chegou o presente esperado na torcida do Flamengo, que chegou a temer pela não renovação do Felipe Luiz, mas o treinador multicampeão em 2025 está de contrato renovado até o final de 27. Melhor, acho que para todo mundo, né, Tetra? Sem dúvida. Plihá, ontem nós estávamos no programa e o Birner vai lembrar muito bem o que eu falei no final. Dei a minha opinião durante todo o programa, que foi muito bom. Agradeço ao Fã de Esporte, a galera do YouTube também. Mas eu vou repetir o que eu falei e o Birner está aqui para comprovar. Eu falei assim, cara, a melhor coisa é sentarem e se acertarem, porque é melhor para todo mundo. É melhor para o Felipe Luiz, é melhor para o Flamengo. O Flamengo não vai buscar no mercado um treinador por um valor mais baixo que esse. E não vai encontrar um cara que já está adaptado e que foi multicampeão no Flamengo. E para o Felipe Luiz também, ele não vai conseguir trabalhar na Europa agora. No Brasil ninguém vai pagar o que o Flamengo pode pagar. A melhor coisa para todo mundo
é um acerto, um consenso, recua dali, melhora dali. E no final ainda falei, para mim será uma enorme surpresa se essa renovação não acontecer. Para mim já está renovado, para mim vai renovar. Disse isso. O Vitor Birner está aqui para dizer se eu não falei isso. Foi o que eu falei e aconteceu hoje, né? Eu acho que essa era a prioridade do Flamengo. Tá aí falando de Caio Jorge, o Vitão que também aí já praticamente acertou, e eu falei no final, a grande prioridade para mim é a manutenção do Felipe Luiz. Então assim, isso aconteceu e agora para mim continua o planejamento que eles já tinham conversas, né, Plihal? Para montagem, para reforços, aonde que precisa, aonde quer. Eu acho que assim, é um grande presente para todos, para o Flamengo, para o Felipe Luiz e para a nação rubro-negra. Esse, para mim, era o principal reforço que o Flamengo precisava garantir. Chamo de reforço porque, obviamente, não tinha mais contrato. E quando você não tem contrato, você não tem vínculo com o clube. Ou seja, o Flamengo mantém o Felipe Luiz e eu acho que é muito importante para ambos. Pelo lado do Felipe, primeiro, ele vai trabalhar com o melhor elenco do país, ele conhece os jogadores, ele tem a possibilidade de contratar mais reforços de alto nível por causa do orçamento bilionário do Flamengo. E pela perspectiva flamenguista, como o Flamengo é um clube muito peculiar, muito específico, você pensa, vou trazer um grande técnico de fora caso o Felipe não fique. Até esse cara se adaptar ao calendário com 2 jogos por semana, ao comportamento dos jogadores brasileiros. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. O Felipe conhece tudo que é o Flamengo por dentro e eu acho que ele ganhou casca com os títulos, ele vai se tornar um treinador mais experiente. Para mim, o grande desafio do Flamengo ano que vem, e esse é mais um motivo que o Felipe, para mim, é essencial, é não baixar a guarda, não fazer da temporada que vem uma temporada de um time que foi campeão no ano anterior, mas sim uma temporada de um time que quer ser campeão mais vezes. Essa não é a cara do Flamengo nem do Felipe. Então, com o Felipe, eu tenho certeza que não. Então, eu acho que pro Flamengo, por ser um clube com muitas peculiaridades, a manutenção do Felipe, que é um grande técnico, foi essencial e de agora em diante os adversários podem se preocupar ainda mais, porque envolvem jogadores. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos falar sobre a situação de Felipe Luiz aqui. Obviamente, todo torcedor queria sim a continuidade de Felipe Luiz, principalmente pelo ano de 2025, né? Não adianta você ter um trabalho vitorioso e não ter continuidade nesse trabalho, né? A gente já teve provas aí de Jorge Jesus, depois que o JJ saiu e veio o novo técnico, o Flamengo demorou a engatilhar. Teve a situação do Dorival, que ganhou 2 títulos importantes. Depois também demorou a engatilhar, demorou a achar um técnico ali. E agora Felipe Luiz, recém completou, se não me engano, 1 ano como treinador profissional, na sua curta carreira. E é aquilo, né? Através da sua capacidade, e já demonstrou isso, né? Antes de ser treinador, sua capacidade de conseguir ler o jogo, entendeu? Tanto dentro de campo como fora de campo atualmente. E acho que seria uma perda significativa tanto para o Flamengo, que tinha que achar outro treinador. Acho que a opção ali era o Arthur Jorge, né? Chegaram a ventilar o nome de Léo Jardim, até o Thiago Motta, né? Aquele ítalo brasileiro lá, italiano / brasileiro lá. Mas acho que o grande reforço do Flamengo, sim, é a contratação de Felipe Luiz, né? Não deixa de ser uma contratação, porque o contrato dele estava se encerrando. Então fizeram um novo contrato. Então, sim, não deixa de ser uma contratação, né? Falando em contratação, né, tem a chegada de Vitão. Um zagueiro que se destacou muito na temporada passada pelo Internacional de Porto Alegre. Para mim, sim, foi o melhor zagueiro ali do time gaúcho, né? Foi o melhor zagueiro disparado. O Inter não fez uma boa temporada assim, mas na minha opinião ele se destacou. E o Flamengo já estava de olho nele há algumas janelas de transferência, né? Não foi nessa. Mas acho que ele chega assim para ser banco. Eu concordo, acho que foi com o Vitor Birner,
que ele falou que os zagueiros do Flamengo têm um tamanho gigantesco dentro do clube, sim, pelos títulos que conquistaram e o respeito que os torcedores têm por a dupla de Léo e Danilo, né? Então, esses 3 jogadores aí, esses 3 zagueiros, estão com um tamanho muito grande e o Vitão, obviamente, recém-chegado, vai brigar pelo seu espaço, vai jogar, porque a temporada é gigantesca, jogadores lesionados, jogadores suspensos, jogadores servindo seleção, jogadores poupados, né? Dosando a minutagem também. Acho que o Flamengo sim, o Vitão sim, vai chegar e vai jogar tranquilamente em muitos jogos aí como titular. E falando sobre a situação de Caio Jorge, excelente atacante, eu acho que o investimento vale a pena, porque o Pedro nem sempre está apto a poder jogar, principalmente esse ano aí, nos momentos mais cruciais, o Pedro estava ausente devido à lesão, que faz parte da profissão, jogador de futebol ali, de alto nível, de alto rendimento, e acho que incluir o Cebolinha na negociação, acho que até é válido, entendeu? Acho que, na minha opinião, o Cruzeiro, ainda a proposta ainda vai ser feita, mas se fosse outro jogador com Alan e Michael, incluir esses 2 jogadores, talvez o Cruzeiro não, vamos dizer assim, aceitaria, porque Alan e Michael são jogadores reservas que, teoricamente, não agregaria nada no elenco do Cruzeiro. Já o Cebolinha, ele chega assim ali para brigar por ser titular do elenco, entendeu? Mas vamos ver os próximos capítulos aí. Acho que, minha opinião, acho que o Caio Jorge chegando no Flamengo aí, incluindo mais 22 milhões de euros, mais a situação de Cebolinha, né, o 30 mais Cebolinha, acho que é muito bem-vindo e esperamos que o Pedrinho lá aceite, né? Dinheiro para o Pedrinho não é problema, como é o caso do Flamengo, né? Mas uma negociação desse tamanho demanda muito tempo e muito esforço, principalmente pelo lado do Flamengo aí, né? Então deixa a tua opinião, é isso aí, tamo junto, nação!